Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Por causa da igreja. Amém? A igreja não existe por causa do pastor, mas o pastor existe por conta da igreja. Olha o que disse Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 4. Carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 11. Olha o que Paulo ministrou para a igreja. Paulo disse assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Primeiro vamos entender por parte, tá? Paulo disse ele mesmo está dando. Paulo disse ele mesmo irá dar, continuará dando. Não, Paulo disse ele deu, ele entregou. Por quê? O que acontece, irmãos, que baseado nesse texto, sem interpretá-lo, surgem-se muitos pseudos profetas, apóstolos, pastores, que auto se denominam e dizem assim: Deus me levantou como um profeta nesta nação. Mentira. E diz assim: eu sou pastor, Deus me ungiu. Errado. Mas eu sou evangelista, eu fui chamado por Deus. Por quê? Porque está escrito que Ele deu. Então Paulo estava falando dentro de uma historicidade da igreja primitiva, dentro de um propósito da igreja primitiva. E aí Paulo se refere aos profetas que foi anteriormente à igreja, ou seja, os profetas que profetizavam acerca das Escrituras e acerca do Messias. Paulo coloca tudo dentro do mesmo pacote, dizendo que ele mesmo tinha dado uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quando você vai na carta em Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, você vai encontrar alguns profetas na igreja primitiva. E aí alguns irmãos dizem: não, Deus, Jesus, Ele continuou levantando profeta. Não, o que Paulo estava falando, os relatos de Atos dos Apóstolos, está sob este contexto de que o Senhor tinha dado e não que estava levantando. O Senhor já tinha levantado profetas, pastores, evangelistas, doutores e mestres. Mas qual era o objetivo? Versículo 12: querendo ou tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para quê? Versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E aí Paulo vai continuar falando no 14: para que não sejamos mais meninos. Isso é interessante. Levado em inconstantes, levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano do capeta, de Satanás, é isso? Então quem engana quem? Pelo engano de quem? Pelo engano dos homens, que com astúcia
enganam fraudulosamente. Pronto. Então Paulo estava dizendo que Deus havia levantado pastores, doutores e mestres e apóstolos, tendo em vista o aperfeiçoamento da igreja, o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do corpo de Cristo, para a edificação do corpo, e não para a edificação própria. E ele disse que este propósito era para aperfeiçoar os santos, aperfeiçoar a igreja, ao pleno conhecimento do Filho de Deus e a varão, a homem perfeito na medida da estatura de Cristo. E aí Paulo faz mais uma afirmação, uma objeção, para que não sejamos mais meninos levados em volta por vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Agora vamos lá. Recentemente eu vi um pastor famoso no nosso Brasil, que ele se diz profeta, pastor, sacerdote, ele se diz tudo. E fizeram algumas perguntas, e ele disse que o filho dele é o vice-presidente da instituição religiosa, que ele chama da igreja, né? E aí alguém questionou, mas por que o filho? Ele disse, porque Deus colocou. Não, irmão, não é porque Deus colocou. A igreja não existe por causa do pastor. O pastor, o dom, ele existia por causa da igreja. O propósito dos ministros era para edificar a igreja. A igreja não existia para ser do pastor, mas o pastor, ele existia para pertencer à igreja. Ou seja, o pastor, dentro de uma linguagem mais simples, o pastor é para servir e não para ser servido. O apóstolo era para servir, porque o nome apóstolo quer dizer enviado. Ele é para ser enviado, ele é para andar, caminhar, servir, bater perna. O profeta era para servir, para profetizar, para declarar aquilo que era a vontade de Deus. O doutor e o mestre era para sentar com a igreja, era conhecido como os anciãos também, para ensinar a doutrina, a palavra. Ou seja, basicamente eles tinham que viver ocupados em prol da igreja, eles tinham que trabalhar para edificar a igreja. Isso era um dom, um chamado. Hoje em dia ninguém quer esse chamado, ninguém quer viver esse dom. Por quê? Porque esse dom, ele não dá crescimento para o pastor, ele não aumenta o ego do pastor, ele não beneficia o pastor, ele beneficia a igreja. Então no dom ninguém quer servir. Agora na chamada consagração, todo mundo quer, porque na consagração, nas escolhas ministeriais, não tem a ver com Deus, tem a ver com o pastor presidente, tem a ver com a escolha do líder. Então o pai vai, coloca o filho como vice, quando ele morrer, a empresa continua no meio da família, continua sendo do filho, quando o filho morrer, pertence ao neto, e assim sucessivamente. E é por isso que nós vemos esse sistema religioso que nunca acaba, porque vai passando de geração em geração, de pai para filho. É um sistema religioso, não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está lá, porque o povo de Deus está lá, mas isso com fachada, com CNPJ, com pastor presidente, tirando e colocando quem ele quer, dizendo que foi Deus que escolheu, não é verdade, porque eles são servidos, eles são beneficiados. Eu até mandei um vídeo aí no grupo, onde um jovem pergunta qual a sua profissão. O homem diz assim: pastor, quanto você ganha por mês? E ele disse assim, e ganha até pouco, né? Ele disse, eu ganho 10 mil reais. Aquele ganha pouco. Tem uns aí que ganha 150 mil, 300 mil, 500 mil. Oh meu Deus, aquele ali só ganha 10 mil reais. Tem uns que ganham 50 mil só para dar uma palestra. Mas ele falou com tanto orgulho, e ele falou até dentro de uma simplicidade, porque é do sistema, ele aprendeu assim, ele faz parte de uma igreja grande, de uma empresa grande, e aquela empresa assalariam os pastores. Ô irmão Elcio, mas eles não deveriam receber alguma coisa? Não, eles deveriam ser mantidos pela instituição, porque se a instituição depende deles
e é servida também por ele, a instituição também tinha que bancar ele. Mas não tem nada a ver com questão de salário e de profissão, que é o pior. É uma profissão? Não. O pessoal lá não dá dízimo, o pessoal não mantém aquela estrutura, e quando eu falo estrutura não é só a casa, eu falo a convenção geral. Então nada mais justo do que aquele que está lá servindo a igreja, ele ser alimentado, ser mantido, né? Pelos membros, pelaquela instituição. A questão é ele se colocar como um profissional, né? Ele disse que a profissão dele era ser pastor, e um salário fixo que vem da mão de homem, que vem naturalmente ali da tradição, do sistema religioso, e eles galgam a receber mais e mais, porque ali tem os bônus, as classificações, etc. Então, queridos, isso não é o modelo da igreja de Jesus. A igreja do homem é assim, a instituição do homem é assim, a de Cristo não. A de Cristo não é assim. O apóstolo Pedro, ele relata algo bem interessante lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Olha o modelo dos ministros para a igreja de Cristo, tá? Esse é o modelo dos ministros para a igreja de Cristo. 1 Pedro, vamos ver se esses pastores de hoje em dia se enquadram nesse perfil, ou se o currículo deles seriam aqui ignorado, desprezado. Vamos lá, vamos supor que Deus está fazendo uma entrevista com pastores para colocar na igreja, para cuidar do povo dele, que pertence a ele. E aí Jesus abre, né? Olha, abriu vagas aqui para pastores, e aí vê os candidatos. Agora vamos ler e entender para ver se esses pastores passariam aqui nesse critério do Senhor. Aí Pedro diz assim, olha, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 em diante: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto, chamo a atenção, eu, que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Aí Pedro continua falando o critério para ser pastor do ministério de Jesus, do corpo de Cristo, da igreja. Aí Pedro diz assim, olha: apacentai o rebanho de quem? Minha igreja. Epa, não, porque na minha igreja tem 10 mil membros. O pastor já começou todo errado, né? A tua igreja? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo o quê? Tendo cuidado dele, do povo, do rebanho, na linguagem de Pedro. Aí ele vai dizer: não por força. Se você não vier domingo para o culto de consagração, o pastor vai te colocar na disciplina. Se você viajar e não avisar o pastor só falta tirar o nome do membro do livro da vida. E mais, tem coisa aí, meu irmão. Se você fizer um churrasco e não convidar o ungido da igreja, meu irmão, você não está honrando o seu líder espiritual. Se você comprar, se você arrumar um emprego, se você viajar, se você não comunicar com o líder da igreja, meu filho, aqui você já não passava no critério de Jesus, porque não é por força. O rebanho não é seu, não é você que manda. Mas eu não posso organizar. Não, organizar é uma coisa, liderar é servir. Liderar não é impor. Liderar é mostrar como é feito para o outro se inspirar e fazer também. Liderar não é ficar em cima de um púlpito batendo e dizendo o que você tem que fazer. Não, liderar é mostrar. Jesus foi o maior líder da história. Ele mostrava como fazia, como era para ser feito. Se eu fiz, façais vós também. Diferente dos fariseus em Mateus 23, que eram impostores, que
que eram consagrados por homens, não eram chamados de Deus, não entraram pela porta, mas saltaram. Eles colocavam jugo pesado na vida das pessoas, jugo de escravidão, e nem com o dedo eles moviam. Por quê? Porque não era chamado de Deus. E aí o Pedro vem dizendo que, olha, vocês precisam apacentar o rebanho de Deus, não por força, tendo cuidado deles, não por força, mas voluntariamente. Então o líder, o pastor, o evangelista, profeta, dentro do contexto bíblico, eles faziam espontaneamente, eles não faziam para receber alguma coisa de alguém, eles faziam porque era um chamado. Hoje em dia, as pessoas vão fazer uma entrevista para se tornarem pastores, principalmente nesse sistema religioso grande, porque lá é carteira assinada, plano de carreira, carro, casa própria, filhos nas melhores escolas particulares e até faculdade. Então o líder, o bispo, o apóstolo, o dono lá da instituição, ele vai colocar as suas regras, os seus critérios. Aqui é assim, é assado, você se veste assim, você come assado, você vai morar ali, você vai fazer isso, você só vai pregar isso aqui no modelo que nós pregamos. Mas aqui, pastor, é da Bíblia. Não, mas eu não quero isso, aqui é assim. Bom, pastor, mas esse texto que Paulo falou, não importa, a interpretação aqui é outra. Então eles colocam os critérios dele, porque a igreja não é de Cristo, é do pastor, é do bispo, é do líder, é do padre, é do papa, é do homem, não é de Cristo. Porque a de Cristo eles tinham que cuidar voluntariamente. Você fez cara feia para mim, eu tinha que cuidar. Você contribuiu, eles tinham que cuidar. Você não foi com a cara do apóstolo. O objetivo, o propósito dele era cuidar. O povo não gostava daquele profeta que falava a palavra dura, ele tinha que profetizar. Eles tinham que ir, eles tinham que fazer, porque eles faziam voluntariamente, faziam sem colocar peso nas pessoas, sem cobrar das pessoas, mas eles faziam por amor, não por torpe ganância. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, parte B. Não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. E por que é que os pastores hoje colocam filho e neto para assumirem um lugar? Torpe ganância. Muitas vezes tem lá um pastor, tem lá um homem, um obreiro que é dedicado, amoroso com as pessoas, conhecedor da palavra, mas não é ligado à família. Você acha que o pastor vai pegar e dizer, olha, em cartório assinado, carimbado, você, quando eu partir, você que vai cuidar da igreja, você tem um dom de Deus na sua vida, você cuida, você ama, você não exige salário, você come o que coloca na mesa, você ama as pessoas, você visita, você abraça, você está sempre alegre, você está sempre de ânimo pronto, você é sempre generoso. Então vai ser você o substituto? Você acha que o pastor faz isso? Não. Pastor vai classificar, às vezes o filho dele não tem nem vocação nenhuma, porque não tem mesmo. Muitos deles vivem no mundo das drogas, das orgias, nos bastidores, mas o pastor já garantiu o salário da igreja para ele, já garantiu a empresa para ele, é dele, em nome de Jesus. Não precisa nem eles ficarem Bem antes, eles preparam tudo antes. Eles amarram tudo direitinho, documentado, sabe? Para não ter rebelião. E ali eles vão injetando na igreja que aquela pessoa que está sendo aprovada por ele foi chamado de Deus. Por quê? Porque se houver alguém no meio da igreja que tem alguma coisa contra aquele indivíduo, que viu alguma coisa, que conhece a índole deles nos bastidores, você fica calado. Foi Deus que chamou, se você não quiser, você sai. Porque a maioria da igreja tem que aceitar, tem que acolher como se fosse de Deus. Mas na igreja de Cristo não era assim. O pastor não existia, a igreja não existia por causa do líder, por causa do pastor. O pastor só existia por causa da igreja. Ou seja, a aprovação não era o pastor que dizia, você é meu membro, você é dessa igreja. Não, era a igreja que reconhecia o apostolado, o chamado. Paulo disse, se eu não sou apóstolo para os outros,
Pelo menos para vós eu sou, porque vocês são selo, a confirmação do meu apostolado. Vocês reconheceram o apostolado que eu tenho. Então muitos judeus não reconheciam Paulo, muitos judeus não acreditavam no chamado de Paulo, e Paulo não ficava tentando provar para A mais B que ele era apóstolo, mas onde ele ia e edificava a igreja em amor, a igreja abraçava Paulo e dizia: esse aqui é enviado por Deus, a ponto de chamar ele de um anjo do Senhor lá em Gálatas. Então a igreja reconhecia o chamado. Imagine que o irmão Elcio está aqui ministrando, vocês reconhecem um dom, reconhecem um cuidado que eu tenho. De repente eu digo assim: olha, eu vou escolher aí um irmão, e porque Deus disse, e coloco. Ô irmão Elcio, mas esse irmão é irmão, a gente não se identifica muito, a gente não consegue ser edificado, a gente não consegue, sabe, a gente não descansa, a gente fica fadigado, tem alguma coisa aí, irmão, que a maioria da igreja não concorda. Não, mas vocês têm que aceitar porque Deus falou para mim que é Ele que vai liderar. Não, não é assim. Se a igreja não abraçar, se a igreja não acolher dentro da revelação da palavra de Deus, não foi vocacionado por Deus, foi o homem que colocou. E é isso que nós estamos vendo por aí afora. E é por isso que um bispo sai dali, entra, abre outra igreja ali, o outro saiu dali, entrou, abriu outra igreja lá, e fica essa coisa, pula aqui, pula lá, pula. Por que é que eu estou aqui ministrando na graça e não estou na igreja que eu estava? E lá eu pregava, e lá eu fui pastor, em Praia do Forte, em Açuzinho. Mas por que você não está lá? Porque não foi Deus que me colocou. Ah, mas quando eu estava lá eu dizia que foi Deus que tinha me chamado, porque os meus pastores diziam: foi Deus que te chamou, toma aqui a chave da igreja, você agora vai apacentar esse rebanho e tal. Então eu acreditava que Deus tinha me chamado. Aí o tempo foi passando, eu fui pregando aquilo que eles mandavam pregar, até que um dia eu comecei a falar da Bíblia e eles disseram: não, aqui você não pode falar isso não. Eu falei: ué, mas a palavra de Deus não diz isso aqui, não foi Jesus falando isso aqui, não foi Paulo explicando. Irmão, mas veja bem, você tem que entender que aqui nós temos as nossas regras. De vocês. Queridos, eu não tenho preocupação nenhuma de alguém chegar aqui: ô irmão, eu posso dar uma palavra para a igreja? Agora edifica a igreja na palavra, porque nós conhecemos a palavra. Se você quiser pregar o evangelho, prega. Agora, a partir do momento que você inventa aqui: não, porque o Senhor me revelou aqui agora que tem uma irmã, não, porque o Senhor me disse aqui agora no meu ouvido que vamos abrir uma campanha e um projeto de financeiro, não, porque o Senhor me falou aqui agora que vai levantar 30 pessoas aqui com a oferta de R$1.000. Cai fora, rapaz. A igreja não vai te abraçar, você não vai ser acolhido, porque você é mercenário, você não tem vocação de Deus, você foi colocado por homens. Então Pedro disse: não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, não como tendo domínio sobre o rebanho, sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo. Não é para ter domínio. Não, eu que mando aqui. Não, eu que mando? Eu não mando nem na minha vida, que se eu mandasse na minha vida eu tinha outras coisas que eu quero e eu não posso ainda. Não. O povo pertence a Deus, a igreja pertence a Deus, e é a igreja que reconhece o dom e a vocação daquele que ministra para edificar a igreja. E esse que ministra, Paulo disse, Gálatas capítulo 4, versículo 19: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. O objetivo de Paulo não era crescer como apóstolo, mas dar crescimento para a igreja. O meu objetivo não é ser famoso, reconhecido. O meu objetivo é graça que Deus me der para continuar levando essa palavra para que muitas pessoas conheçam a verdade do evangelho. É ver a igreja sendo edificada, fortalecida. É como os irmãos cantaram, nós temos que diminuir. João Batista entendia isso. João Batista batizava, a multidão seguia João. De repente veio um irmão de lá para cá, fofoqueiro, linguarudo, e disse assim: João, oi, você sabe que estão deixando você para seguir o outro aí, viu? Estão seguindo o Messias. Aí João disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Por quê, João? Porque eu sou apenas um convidado, a noiva, a igreja pertence ao noivo, eu sou amigo do noivo, eu me alegro com a voz do noivo, já estou feliz por isso. O meu ministério está sendo consumado, está acabando, eu só vim preparar o caminho, só isso.
João ficou feliz. João não ficou disputando. Eu vou disputar com aquele pastor da esquina porque ele está levando minha ovelhinha. Quem já viu esse comentário? Ah, você saiu da igreja e levou os irmãos para outra igreja. Ah, o pastor saiu da igreja, abriu outra igreja, agora está pescando no outro aquário. Aquário? Tá vendo? Eles mesmos dizem que as pessoas estão presas em um aquário ou num pasto, né? Eles mesmos dizem que as pessoas estão presas, porque estão presas por causa dele, porque Jesus disse que para ele é assim, ó, entrará e sairá e encontrará pastagens. Jesus não prende ninguém, Jesus ensina. A parábola do filho pródigo é excelente. Pai, me dê tudo que eu tenho e eu vou embora. O pai disse o quê? Não, tem uma cerca ali, você não vai sair para lugar nenhum. Eu vou colocar os obreiros lá, Alex, o obreiro Cunha, a missionária Cristiane e o evangelista lá, para não deixar ninguém sair. Não, o pai disse pode ir. Ele pegou tudo, gastou, depois ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. E o pai de braços abertos, aqui você entra, encontra o alimento e sai na hora que você quiser, você faz o que você quiser, você é livre. Agora, fique sabendo de uma coisa, o que tu planta, tu colhe, mas eu não te prendo. Agora, no sistema religioso, fala em sair que ele já bota um diabo no teu caminho. Se você ir para outra igreja, você perde a bênção. Se você viajar, foi aqui que você foi abençoado. Olha o dono da igreja. Eu já ouvi isso há muito tempo. Há muito tempo eu ouvia isso. Se você viajar, não precisava nem sair da igreja. Se você fizer uma viagem para ir trabalhar, passar 20 dias fora, será que Deus não te alimenta aqui na Bahia, não? Você não sabe da história que Deus colocou os corvos para alimentar Elias? Ameaçando as pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, olha o que Paulo disse também. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo 28. É isso mesmo? Olha lá. No versículo 20 em diante, disse Paulo: como em nada do que é útil seja, deixei de vos anunciar, ensinando publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos ou gentios, a convenção a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Eu não sei, eu sou levado por ele. Senão que o próprio Espírito Santo, de cidade em cidade, vai me revelando, dizendo o que me esperam. Olha o que era que esperava Paulo: prisões e tribulações. Aí o crente, não, ô glória, minha vida com Jesus eu só espero, aleluia, casa própria, carro e salário bom, aleluia. Não, irmão, quem é de Cristo não fica esperando só coisa boa. Quem é de Cristo é levado por Cristo, conduzido pelo Espírito, e muitas vezes nós não sabemos o que é que espera. É aquele ditado que nós temos: aconteceu isso, glória a Deus. Aconteceu aquilo, glória a Deus. Tudo coopera para o bem. Atos capítulo 20, versículo... Eu estou lendo o versículo 20, agora eu estou lendo o versículo 22. Atos 20, 22. E agora eis que ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela que me espera, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O Espírito Santo revelava a Paulo que em cada cidade que Paulo chegasse, estava lá esperando Paulo prisão e tribulação. Aí o crente que é chamado, vocacionado, ele vai conduzido pelo Espírito. Mas quem é chamado, condicionado pelo homem, ele vai lá? Eu vou nada, pastor. Não, eu só vou se o senhor me der um salário X ou Y, se eu quero uma casa, eu quero um carro, meus filhos na faculdade, aí eu vou apacentar aquele povo. Não, irmão, vai que Deus cuida. Não, irmão, vou nada, ainda mais se o Espírito Santo revelar que lá você vai ser açoitado, vai ser preso. Aí Paulo ia, porque Paulo ia por amor, Paulo não ia por salário. Nós que ministramos o Evangelho precisamos entender isso, não é por valores. Falo isso e repito e continuo falando, porque qualquer proposta sempre será negada. Eu estava numa igreja que eu fiz parte com o Cris, e o rapaz perguntou do que eu trabalhava, e eles queriam me assalariar para eu apacentar para eles, representar o ministério deles. E era o quê? Era óleo ungido, é arca da aliança, é não sei o quê, é bababá, bebê. Eu falei, isso aí. Mas você foi batizado. Eu fui batizado aqui, não sou mais.
Eu sou batizado dentro da palavra do Pai. Eu mergulhei, foi na palavra do Pai. Eu nasci, foi da palavra do Pai. Não foi dessa água aí que vocês colocaram dentro da piscina. Mas nós vamos bancar o teu salário, rapaz. Todo mês tu ganha X e a carteira assinada. Você sabe, e eu sei disso, porque pastor lá no mínimo, ganha uns 4 a 8 mil reais. Na época, tá? Na época. Eu estava feito naquela época, né? Mas eu não estava feito. Eu não estaria satisfeito. Porque não era por amor, não era de ânimo pronto, seria por obrigação. Tem que fazer assim, assado. Não porque a palavra de Deus diz, mas porque o líder maior diz que tem que ser assim. E aí o Paulo continua falando, versículo 24: mas em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da Graça. Paulo não recebeu o ministério de Gamaliel. Quem era Gamaliel? O professor de Paulo do judaísmo. Paulo não recebeu o ministério dos sacerdotes, que Paulo recebia a carta para perseguir a igreja. Paulo não recebeu o ministério da mão de Pedro, de Tiago, de João. Não foi nenhum dos apóstolos que derramou óleo na cabeça de Paulo e disse: agora tu é. Não. Paulo recebeu do Senhor Jesus para dar testemunho da graça de Deus. E a igreja entendeu. Agora ele disse o seguinte, no versículo 25: agora em verdade sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Ele ia para Roma e ia morrer. Porquanto no dia de hoje eu protesto que estou limpo do sangue de todos. Eu ensinei todos, eu me dediquei, eu me entreguei. Agora é vocês e Deus. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Versículo 27 ele disse isso. Agora no versículo 28, olha a bomba: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele elegeu com seu próprio, resgatou com seu próprio sangue. Aí Paulo disse que era o Espírito que escolhia, que era o Espírito que vocacionava, que era o Espírito que capacitava. Hoje em dia não. Você vê o pastor derramando óleo e dizendo: eu te consagro, eu te unjo, eu te isso e aquilo, e colocando o nome do Espírito no meio de Jesus, que não tem nada a ver. Aí no versículo 29, Paulo fecha o raciocínio dizendo assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos. E quem são os lobos? Você acha que os lobos eram aqueles homens que iam entrar assim? Eu vou pegar você. Não, os lobos mansinhos, ó, em pele de cordeiro, ó. A igreja, se não tivesse atenta, não ia perceber. Porque entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Vai arrancar tudo de vocês. E pior, né? Arranca dinheiro, coloca doença, coloca maldição, joga no inferno. Porque você só aprende isso dentro das igrejas onde tem lobo. A minha esposa cantou um hino aqui, eu estava meditando na letra. Que de fato não há condenação na vida de quem está em Cristo, né? Lá em Romanos capítulo 8 diz isso, que ninguém pode te condenar. Você já parou para analisar que quem te condena são os crentes? São os líderes, os pastores? Porque é o pastor que diz, é o pastor que te condena. Ele te condena ao inferno, ele te condena no pecado, ele te condena na mão do diabo, ele te condena dizendo que tu não vai para o céu. É ele que te condena. Você já viu alguém no carnaval condenando você? Você vai, pode até falar essas palavras, mas você sabe que não são eles que te condenam. Eu já pertenci à igreja que os pastores colocavam doença. Se você sair daqui, você vai adoecer e vai morrer. E outros famosos aí que quando alguém morre na mídia, eles dizem assim: sabe por que morreu, né? Porque foi falar mal de mim. Foi se levantar contra um ungido, Deus matou. Tocou no... Não, rapaz, não toque no ungido de Deus. Não. Aí eles, para se cobrirem, malandros, olha o que eles fazem. Se você não concorda com o pastor, sai da igreja, mas não fala mal do ungido de Deus. Mau caráter, picaretas, mentirosos. Todo mundo um dia vai partir, independente do que seja.
Mas eles se protegem para as pessoas não tocarem neles. Queridos, os líderes deveriam existir para edificar a igreja, mas na verdade é o contrário. É a igreja que edificam eles, ó, que mantém eles. Os apóstolos na igreja primitiva disseram assim: olha, escolhe aí entre vocês 7 homens, varões, dedicados, que cuidam da mesa. Cuidar da mesa era cuidar dos irmãos ali, compartilhar o pão, né? Administrar ali o serviço. Procure aí 7 homens aí valorosos, porque nós, os apóstolos, nós vamos ficar especificamente sobre o cuidado de quê? Da palavra. Os apóstolos não queriam se preocupar com quanto ia receber, quanto ia ganhar, quem estava pagando dízimo, quem estava dando dinheiro. Não! Eles queriam apenas se dedicar ao ministério da palavra, edificar. E Deus cuidava do resto. Agora esses homens de hoje em dia, eles querem cuidar e garantir é o salário deles. Ô irmão Elcio, mas isso é em geral? Você está generalizando? Não estou generalizando, mas é a maioria, né? E a maioria naturalmente representa. Então, é claro que tem muitas pessoas, muitos pastores, obreiros que estão aí, que amam as pessoas, mas esses não têm vez, esses não têm oportunidade. Esses até ficam por um tempo tal, mas depois eles são literalmente expulsos. Por quê? Porque eles não dão lucro, eles não garantem a produtividade e eles não batem meta. E aí não presta. Vamos cantar mais um hino, mais um louvor?